através do louvor, a qual a Tainá trouxe, confirmou a mensagem desta noite. Eu prometo ser fiel tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração nesta noite. Amém? Em Neemias capítulo 1, do 1 até o 5, e aí a gente vai para o 6, do 1 ao 3. E a palavra de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Arnani, um de meus irmãos, e ele e alguns de Judá estão perguntando-lhe pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me o restante que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria, glória a Deus, e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido, as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu esta palavra, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus do céu. glória a Deus. E disse ao Senhor Deus do céu, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para os que aquele que o ama e guarda os seus mandamentos. Verso 6. E sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate, Gesem enviaram um mensageiro para dizer: venha, congregamos nós juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém intentavam fazer de mal. E eu enviei o mensageiro dizer: faço uma grande obra, de modo que não posso parar. Porque cessaria esta obra para ir ter convosco? Amém, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esta palavra fala de um homem chamado Neemias, um homem que era copeiro do rei, um homem que se sacrificava para o rei. Ou seja, Neemias vivia em um palácio. O papel de um copeiro era importante, porque ele dava vida. Se ele provava a comida, bebia ali o vinho, o suco, no lugar do rei. E se aquele vinho, aquela comida estiver envenenada, ele morria em lugar do rei. Mas a Bíblia vai dizer que uma certa feita chegou os seus irmãos Arnani, trazendo uma notícia para ele, a qual os muros de Jerusalém estavam fendidos, estavam no cativeiro, estavam passando por grande miséria. Os muros já estavam derrubados em Jerusalém. Mas o que me traz aqui, aleluia, a primeira reflexão desta mensagem é que chega uma notícia a Neemias. Essa notícia, aleluia, quando ele sabe daquela notícia, ele foi se prostrar, ele foi jejuar, ele foi pagar o preço, e me mostra o cuidado e o amor para o próximo que ele tinha. E lá vai a reflexão, minha revelação da palavra é: aleluia, talvez alguém chegou aqui, chegou uma notícia, a qual que tu estava de mal a pior. Chegou uma notícia, aleluia, que o teu mundo caiu, que abalou tua estrutura mental, estrutura espiritual. Talvez chegou uma notícia a qual o médico deu para uma parentela, para um dos teus filhos, para uma família que não tinha mais jeito, está no câncer terminal.
aleluia, mas eu venho te falar, ainda há solução, e a solução é se prostrar diante do Criador. E Neemias, a primeira coisa que ele fez foi orar, foi jejuar, foi pagar o preço, porque sabia somente Deus, aleluia, poderia resolver o problema dele, resolver a situação daquele povo. E o Senhor me leva lá em Lucas, capítulo 10, aquela passagem do bom samaritano. A Bíblia vai dizer, aleluia, que um certo doutor da lei pergunta ao mestre: o que hei de fazer para herdar a vida eterna? O Senhor chamará o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua mente, com todo o teu coração, e o teu próximo como a ti mesmo. Neemias mostrou o cuidado e o amor com o próximo, jejuando, orando, pagando preço por aquelas vidas. E amar o próximo, aleluia, que Jesus ensina, aleluia, não é induzir pessoas para o mal, mas sim induzir, aleluia, pessoas a se aproximarem de Deus possível. Aleluia, amar o próximo vai muito além, a qual muitos estão perdendo esse amor para com o próximo. Amar o próximo, aleluia, é verdadeiramente, aleluia, cuidar, zelar, a qual muitos pastores estão perdendo esse amor dentro das igrejas. Aleluia, porque amar o próximo é cuidar, é zelar, é amar, é pagar o preço pelas ovelhas. E Neemias, aleluia, ele se sacrificou. A Bíblia vai dizer que ele ficou de jejum alguns dias, ele se prostrou perante ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a parte interessante é que, olha, ele saiu também da zona de conforto, ele saiu do palácio, aleluia, e foi buscar o nível de intimidade com Deus. Ele tentou se aproximar de Deus, e Deus deu a ele a instrução, uma missão, um chamado, aleluia, para ele, aleluia, levantar os muros de Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. O outro ponto que eu vejo em Neemias, ele sabia que iria passar pelo rei, aleluia, porque o rei não queria se desfazer dele. Mas preste atenção nesta mensagem, ele foi orar até, aleluia, para que o rei liberasse ele para aquele lugar, para que ele abraçasse a missão, para que o rei autorizasse, para que o rei, aleluia, pudesse abrir as portas, aleluia, para ele concluir essa missão, porque ninguém vai a lugar nenhum sem obedecer, aleluia, ninguém vai a lugar nenhum sem obedecer. Ele obedeceu o rei, aleluia, mas ele saiu de lá debaixo da autorização do rei. Agora isso é importante, olha que isso é forte. A Bíblia vai dizer que ele abraça o chamado, ele abraça a missão de reconstruir os muros, mas a Bíblia vai dizer que ali se levanta, aleluia, Gesem, Sambalate e Tobia, para querer atrapalhar, para perseguir, para fazer o mal, para ameaçar em meio caminho. E o Senhor me leva lá em 1 Reis, capítulo 18, oh Deus fiel, aleluia. A Bíblia vai dizer, aleluia, que lá em 1 Reis, capítulo 18, que ali os profetas viviam numa situação de ameaça. Jezabel já tinha mandado matar os profetas, mas a Bíblia fala que ali tinha um homem chamado Obadias, que temia ao Senhor, aleluia, que temia ao Senhor desde a sua mocidade. E a Bíblia vai dizer, aleluia, que Deus fala para ele: Elias, se encontra com Acabe, vai lá, aleluia, eu te dou uma ordem para tu ir a caminho de Acabe, aleluia, aleluia, porque ele estava em plena ameaça ali. Mas o que eu acho lindo nesta passagem é que Obadias, ele ali
escondeu 100 profetas. Ele escondeu o profeta. Ele alimentou com pão e com água. Ei, deixa eu liberar uma palavra para o teu coração. Aleluia, em meio a um momento difícil, em meio a um momento, aleluia, de ameaça, sempre Deus vai enviar uma vadia para te esconder, para te proteger, aleluia, para te direcionar, para tu ficar guardado até, aleluia, a ordenança do próprio Deus te tirar dali. Aleluia, meu Deus, que forte essa presença. Glória a Deus. Quem não lembra? Aleluia. Lá em Êxodo capítulo 14, eu acho linda essa passagem. Aleluia, quando o povo de Israel estava ali, estava sofrendo ameaça, estava sendo perseguido. Aleluia. Deus permite, aleluia, o povo de Israel ser encurralado. Aleluia. Mas só que olha só, o nosso Deus é o Deus que te dá livramento, é o Deus que te resgata, é o Deus que te tira da sarjeta. Aleluia, Deus que te dá uma nova oportunidade.